Oi pessoal, estão abertas as inscrições para a Semana do Inbound Marketing para advogados. Vai acontecer entre os dias 14 e 17 de setembro, um evento 100% gratuito, que a gente vai te ajudar a criar uma estratégia para que você consiga adquirir clientes por meio da internet. Então, se você quer dar um passo além aí na sua estratégia, eu recomendo fortemente que você participe da Semana do Inbound Marketing conosco. Depois da Semana do Inbound Marketing, nós vamos lançar também a certificação de Inbound Marketing da Freeló. E para que você tenha as informações de todos esses conteúdos, é só você se cadastrar na página da Semana do Inbound Marketing que está aqui na descrição deste conteúdo. Até lá! Você está ouvindo o Lawyer to Lawyer, as melhores práticas de gestão, inovação e tecnologia no direito. Meu nome é Gabriel Magalhães, bem-vindo ao Lawyer to Lawyer. Olá advogado, olá advogada, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Lawyer to Lawyer da Freeló. Eu sou o Gabriel Magalhães e é um prazer estar aqui com vocês no episódio 63 do Lawyer to Lawyer. Hoje eu estou aqui com o Diego Freitas e nós vamos falar para vocês sobre os maiores erros que os escritórios de advocacia cometem quando a gente está falando de marketing digital para advogados. E assim, antes de iniciar essa conversa, né, eu estava conversando com o Diego que, assim, primeiro ponto, a gente vai trazer a nossa visão aqui sobre esse tema. Acho que existem vários advogados e vários estilos diferentes de marketing jurídico, mas acho que vocês vão gostar bastante de ver aí a visão do Diego no mercado. Também vou trazer meus contrapontos. E o Diego, eu tenho o prazer de estar trazendo aqui um dos maiores influenciadores jurídicos no TikTok. Tive o prazer de encontrar o perfil do Diego por lá. Ele alcança aí quase milhões de pessoas, acho que mais de 400 mil pessoas aí já tiveram acesso ao conteúdo dele por meio do TikTok. E antes do TikTok, ele também começou, como muitos de vocês já o fazem, que é produzindo conteúdo lá no Jus Brasil, conseguiu relevância por lá. Então ele já teve experiência com diferentes canais aí de aquisição de clientes na advocacia e hoje ele colhe os frutos disso, né? Acho que eu falei bastante sobre você, Diego. Se apresente aí por gentileza, conta um pouquinho da sua trajetória e vamos começar esse papo de hoje. Eu estou bem animado, tenho certeza que vocês aí, nossos ouvintes, também quem está assistindo o conteúdo, vão gostar bastante do episódio de hoje. Muito legal, obrigado pelo convite, Gabriel. Eu tô feliz aí de estar participando aqui do podcast. Eu agradeço pelas palavras aí. Bom, meu nome é Diego, sou advogado, sou formado em 2010, né? Tenho 10 anos aí de formado. E no começo da carreira, na verdade, eu era funcionário público estadual. Então, estou advogando, assim, mesmo com o escritório, advogando faz mais ou menos uns 5, 6 anos aí. Mas, como você falou, comecei a fazer esses conteúdos digitais e há um ano, desde janeiro, na verdade, desse ano, é que eu estou no TikTok, fazendo vídeos por lá e tal. Mas agradeço a apresentação. Legal que, assim, com pouco tempo lá no TikTok, você conseguiu um alcance que eu acho que você mesmo não imaginava, né? É verdade. Bom, lá agora eu acho que estou com uns 66 mil seguidores lá, né, desde janeiro, e as visualizações, pelo que você falou, assim, elas, dos vídeos, eles tem as métricas do TikTok lá, nesse último mês tive 1.400.000 visualizações de vídeos lá esse mês, né? Os números do TikTok são sempre muito grandes, assim, porque o algoritmo do TikTok é diferente das outras redes sociais, né? Então, ela permite uma entrega muito maior de conteúdo do que as outras redes, né? Mas continuo produzindo conteúdo para lá, estou abrindo agora outras redes também e, na verdade, estou achando muito interessante esse caminho aí pelo TikTok. Que legal, Diego, muito bacana. Assim, começando aqui a nossa lista de erros assim, que os escritórios de advogados cometem, eu acho que, sem dúvidas, um deles é o conservadorismo, né? E eu vou me incluir nesse erro, porque quem escutou o último podcast do Lawyer to Lawyer, que a gente falou de redes sociais para advogados,
Eu mesmo não acreditava muito na estratégia do TikTok, até que eu pesquisei bastante, conheci o Diego, me aprofundei um pouco mais no trabalho dele, vi que tinha outras pessoas lá fazendo conteúdo, e geralmente a gente erra muito na advocacia com medo do novo, né? E às vezes é lá no novo que a gente tem a oportunidade de crescer, porque talvez hoje mesmo, quem quiser entrar no TikTok para ter o alcance que o Diego teve, já é bem mais difícil, daqui a um ano vai ser bem mais difícil, e às vezes a gente espera algo se consolidar para só então a gente se arriscar, né? Talvez esse seja aí um dos principais erros mesmo dos advogados, é um mercado naturalmente conservador e a gente espera muito para adotar algo, né? Não sei se você concorda. Não, concordo totalmente com você, Gabriel. É o seguinte, olha só, vou falar a minha experiência, né? Como a gente estava conversando antes, assim, eu não sou um expert em marketing digital, nem em marketing jurídico. Mas é um assunto que eu gosto muito, que eu estudo muito há bastante tempo, né? Então, assim, o que acontece? Eu estudo para aplicar na minha própria advocacia, né? Então, vamos lá. Como você falou, lá no início, né, como a gente já tinha conversado, lá no início eu comecei a fazer vamos dizer, um marketing mais tradicional, né, que é escrever artigos, né? Até alguns anos atrás eu tinha uma rotina de artigos lá para o Jus Brasil, né? E aí lá no começo eu já tive assim, hoje devo ter uns 600, 700 mil visualizações de artigos meus jurídicos que eu produzi para o Jus Brasil. E desde aquela época, assim, eu tive algum retorno com aquilo, né? Porque, assim, o Jus Brasil, ele não é um lugar para você fazer... É um lugar para você fazer marketing, né? Porque, de certa maneira, você está fazendo o marketing do advogado é justamente essa conteúdo, né? Dar conteúdo, criar, gerar conteúdo jurídico. Esse que é vamos dizer, o marketing do advogado, demonstrar autoridade num assunto, né? Isso eu já tinha entendido desde lá. Mas, como você falou, a gente tem que se adaptar às coisas. E esse conservadorismo aí, que eu já tentava quebrar desde lá, e esse foi um dos motivos de eu ter bastante visualização, e aí, o que eu quero dizer com quebrar? Pegar um assunto que é difícil e deixar ele o mais simplificado possível, né? Eu já tentava fazer isso desde lá da época do Jus Brasil. Então, pegar um assunto bem espinhento, né, que fosse da minha especialidade, e trazer ele para uma linguagem que uma pessoa que não tem nenhuma formação pudesse entender. Esse sempre foi o meu objetivo. E, na realidade, assim, tanto na internet com conteúdo, quanto na vida real, assim, na vida normal. Se você consegue pegar o que você sabe, o que você aprendeu realmente, e você consegue explicar isso para uma pessoa que não tem nenhuma formação, quer dizer que você tem autoridade naquele assunto. Então, o conservadorismo, muitas vezes, na minha opinião, no meio jurídico, esse conservadorismo que você está dizendo, né, vamos dizer assim, o juridiquês e tudo mais, isso aí, de certa maneira, pode representar que você sabe muito e tal, mas, na verdade, eu acho que ele mais afasta do que aproxima. E a vida do advogado é aproximar e não afastar, né? É trazer as pessoas, é ter networking, é as pessoas terem confiança em você. Para isso, elas precisam sentir segurança, né? Isso tanto no trato normal da advocacia quanto na internet. Então, assim, eu julgo que as minhas visualizações desde lá do Jus Brasil foram por conta vamos dizer assim, desse linguajar mais fácil, falar as coisas de uma maneira mais simples, para que as pessoas pudessem entender. Tanto é que as minhas visualizações no Jus Brasil são muito mais de pessoas que não são advogados, isso eu vejo pelos comentários que eu recebo nos meus vídeos até hoje. Até hoje eu recebo notificações vídeos, olha, estou confundindo com o TikTok, dos meus textos lá do Jus Brasil, desde textos de 2016, que eu recebo até hoje comentários, e-mails a respeito daqueles textos. Então, por mais que lá seja... E essa foi também uma das coisas que muitos advogados falavam para mim. Falaram, eu não vou escrever para o Jus Brasil, porque lá eu vou escrever só para advogado. Eu não quero conversar com advogado, eu quero conversar com o meu cliente.
Poxa, mas lá também é uma forma de você conversar com o cliente. Quando o cliente coloca uma coisa na internet, sai lá uma matéria do Jus Brasil, ele vai ler. Se tiver um linguajar muito técnico, você vai afastar aquele que acabou. Ele nem vai continuar lendo para ver se é seu, se é do advogado A, B e C. Mas se ele compreender aquilo, ele vai ver que é seu e aí vai te dar o crédito, vai fazer um comentário, vai te mandar um e-mail, vai querer saber mais, vai pedir uma consulta ou fazer uma consultoria, uma assessoria em algum caso. Isso foi muito importante para mim. E, vamos dizer assim, onde isso foi desaguar agora no TikTok é a mesma lógica lá de trás. Ou seja, você pegar um conteúdo jurídico e transformar ele num vídeo de 60 segundos. Então, você pegar um conteúdo que seja interessante, que as pessoas queiram saber, e você condensar ele de uma maneira fácil, inteligível e dinâmica, para as pessoas terem aquela informação, e aquilo é só um clique. Né? Você não precisa dar a informação total. Né? No direito, nenhuma explicação de 1 minuto, nem uma resposta para um professor numa prova oral não vale. Né? A gente acha que é muito pouco tempo. Mas aquilo é só um estalo. Para aquela pessoa ver aquilo, ter aquela informação e falar, olha, esse advogado entende disso. Eu vou seguir ele aqui. Vamos ver o que ele tem a dizer. E aí você está lá, né, no dia a dia daquela pessoa. E ela vai compartilhar, vai falar com outras pessoas, e isso vai gerando aquela autoridade na internet que muitas pessoas falam. Muito legal. Eu acho que assim, a gente já começou falando do conservadorismo, já começamos a falar talvez de um outro erro, né, que é o uso do juridiquês, e aí eu acho que junto com usar muito juridiquês é a falta do entendimento de quem que é o público, né, que a gente está querendo focar com essa estratégia, né. Acho que vejo muitos advogados focando em vários nichos. Você mesmo, eu já vi que foca em um nicho bem específico, né? Assim, você quer se posicionar como autoridade na sua área de atuação, ali num tipo de cliente determinado. E se a gente quer atender a vários clientes, a responder várias dúvidas ao mesmo tempo, fica muito difícil que a gente se torne autoridade, né? Porque a internet é muito competitiva. A gente tem... você não está competindo só com advogado, na verdade você está competindo muito mais com blogueiras, com outras empresas, comida, vídeo de receitas. Você está competindo na atenção das pessoas, né? E para que a gente consiga consumir atenção, a gente tem que criar um formato legal e se posicionar a autoridade para um público específico. Se você tem vários públicos, a gente reitera muito essa mensagem aqui, eu acho que você está errando também, né? Não sei se você concorda. Não, eu concordo. Eu concordo sim. O que eu fiz? Olha só. Eu sou especialista eu tenho pós-graduação, sou especialista em direito imobiliário e em direito contratual. Essa é a minha área de atuação, a área que eu gosto de atuar, é as coisas que eu estudo, é o meu dia a dia. Então, o que acontece? Eu comecei a falar somente disso, né? Falar desse assunto, comecei a ter muita visualização. Só que a partir de chega um certo momento, onde você começa a produzir conteúdo, né? Principalmente eu estava num ritmo no começo do ano, produzindo um vídeo por dia. Na hora do almoço, eu saía, produzia um vídeo, ficava 1 hora entre gravar não, o vídeo tem 1 minuto, mas você fica 1 hora entre gravar, regravar, dar a dinâmica certa para o vídeo, e editar e tudo mais. Mas, então, eu fiquei nessa produção de conteúdo. E aí, chega uma hora, você vai produzindo muito conteúdo e você, vamos dizer, eu não era, vamos dizer, um personagem da internet, né? Então, assim, né, essa não é ainda, vamos dizer, meu foco principal. Meu foco é atender meus clientes, tocar o escritório, esse é o meu foco. Então, o que acontece? Nessa produção, você começa a falar de coisas que são relacionadas aí com a área, né? Então, poxa, aí trabalho com imóveis, então eu comecei a falar um pouco sobre inventário, porque os inventários acabam tendo imóveis que precisam ser regularizados. Aí você vai trazendo, aí aumentando um pouco, mas nunca fugindo de uma linha mestra, né? Então você tem aí uma linha de produção de conteúdo, que é a sua área de atuação, sua área de especialidade, e você vai trazendo aí algumas coisas que são correlatas, né? A gente tem essa vantagem no direito que tudo meio que se relaciona, né? Então,
o ideal é você ter uma linha, como você falou, uma pessoa que você quer atingir, né, um público certo que você quer atingir, e você vai fazendo aquele conteúdo para aquela pessoa. O ideal, como você falou também, como você está competindo com blogueiras, com vídeos do YouTube, vídeos de comédia e tudo mais, o que você tem é que demonstrar autoridade e ficar ali na cabeça da pessoa, e a pessoa vai te seguir, como você vai ficar ali uma lembrança como um especialista numa área X. Né? Uhum. Isso foi uma coisa que eu tentei fazer, na verdade, desde o começo lá da minha advocacia. Né? Foi demonstrar para as pessoas, e eu acho que eu reputo isso como uma coisa mais importante no marketing digital, marketing jurídico digital, mas também vamos dizer, uma dica de marketing fora do digital, que é demonstrar para as pessoas que você é especialista naquilo e deixar lá uma sementinha. Porque uma hora a pessoa vai lembrar, nossa, tem um caso assim, parece que eu vi um vídeo assim na internet, ou parece que eu conheço fulano, e aí aquela pessoa, aquilo vai acabar desaguando em você, né, através um e-mail, uma ligação, um WhatsApp e tal. Né? Isso aí vai acabar voltando para você e esse conteúdo que você gera. E na internet é lógico que você atinge muito mais pessoas. Né? Então, essa que é a vantagem do marketing jurídico digital, na minha opinião. Não, muito legal. Eu queria fazer uma atenção para os ouvintes, percebam como que o Diego conhece bem o cliente dele, porque ele às vezes ele está produzindo conteúdo numa área do direito, que é a área de especialidade dele, mas às vezes até os próprios clientes ali nos comentários, eu vejo que o Diego mesmo tem muitas interações ali nos comentários, eles vão fazendo perguntas de outras áreas ali que são correlatas, e como é o mesmo tipo de cliente, você eventualmente começa a produzir conteúdos nessas outras áreas, e aí você amplia o seu leque e atende o seu cliente assim na integralidade mesmo, em tudo que ele precisa, ele vai te ver como a referência jurídica dele, né? E é o que ele quer, né? Ele quer alguém que resolva o problema dele. Quando você se posiciona dessa forma, fica até mais fácil de produzir conteúdo. E aí eu acho que um erro, assim, uma grande dificuldade todo mundo sabe que precisa de produzir conteúdo, todo mundo sabe que a gente tem que ficar aparecendo, que a repetição é importante, mas conseguir tempo, encaixar isso na rotina e definir o formato também adequado, né, para cada pessoa é muito difícil, porque vários advogados falam comigo assim, Gabriel, vídeo não é para mim, sou um pouco tímido, ou não tenho tempo, assim, tanta coisa para fazer, tanta petição para protocolar, gerenciar escritório, audiência, sustentação oral, financeiro do escritório, problema da equipe. Como é que consegue tempo, assim, Diego? O que você vê, assim, por que os seus colegas aí não conseguem tempo, e dos que conseguem, você também, qual que é a diferença, assim? Olha só, isso aí é uma pergunta muito importante, muito importante. O que acontece? Quando eu escrevia para o Jus Brasil, lá no começo, o que acontece? Eu não tinha muitos clientes, né? Então eu tinha uma rotina do escritório muito menor. Então, vamos dizer, eu tinha mais tempo. Então, assim, eu produzia lá um conteúdo mais extenso, mais denso, por mais que eu eu perdia também muito tempo facilitando o meu conteúdo. Então eu escrevia lá um texto enorme e aí depois eu ia tirando o juridiquês, depois eu passava, revisava de novo, deixando uma frase mais fluida, tirando as palavras mais difíceis. Eu fazia 3, 4 revisões do texto para deixar ele o mais fácil, o mais digerível possível, né, pro meu cliente. Porque esse é um erro que eu vejo de muitos advogados, que eles criam conteúdo para outros advogados. Tudo bem, mas se esse for o seu público, ok, tem muita gente vendendo cursos para advogados, tem gente fazendo formação, que está atrás de parcerias, tudo bem. Só que se seu público não for os advogados, pode escrever para os advogados. Entende? Por mais que pareça, vamos dizer assim, que é muito natural da nossa profissão, ser formal, utilizar... você está escrevendo, você tem que saber quem é seu público para poder escrever, atingir esse público que você quer, né? Então, o que acontece? Eu tinha muito tempo, né? Fazia revisões, aí, com o tempo, com o caminho da advocacia, fui tendo menos tempo, aí fui diminuindo o conteúdo de texto. Por quê? Se não fosse para fazer um texto
vamos dizer, adequado para o que eu queria, eu preferia não fazer. Tá. Ô, Diego, Aí eu falei, desculpa mas eu te tenho... interromper, Pois mas não. assim, isso que você trouxe é muito importante, porque eu acho que você que está aqui consumindo esse conteúdo, você está em dois quadrantes. Ou você tem tempo para produzir conteúdo e está faltando cliente. Se você tem tempo, você precisa de executar a estratégia. Porque é isso que vai te trazer os clientes. Não adianta ficar esperando na minha porta até agora, assim, nesse momento de gravação, não sei quando você está consumindo conteúdo, mas a gente ainda está em isolamento social. Então, as pessoas que batem na nossa porta são poucas, né? Mas e é isso, assim, que é o futuro da aquisição de clientes na advocacia. Então, se você tem tempo, você precisa de executar a estratégia. Você não tem como delegar. Agora, se você já está sobrecarregado, você já está com vários clientes, significa que o seu escritório já está dando certo. Então, talvez você pode até começar aos poucos, pensar uma estrutura para essa questão de produção de conteúdo, ou então você pode começar a delegar algumas das tarefas da advocacia para priorizar isso mais, sabe? Eu acho que a gente está em um dos dois, não tem como você que está consumindo esse conteúdo estar em outra situação, na minha opinião. Exatamente, exatamente. Olha só, esse é um ponto de partida, né? De quem está advogando. Então, principalmente agora, se você está no primeiro quadrante aí do que você falou, se você está nessa fase que está com poucos clientes, que ainda que tem tempo, primeiro, o cliente não vai entrar no seu escritório. Esqueça, ele não vai entrar no seu escritório. Isso aí é uma verdade que, olha, quanto mais advogados eu conheço, mais eu vejo essa realidade. O cliente não vai atrás de você. Então, assim, no início, por mais que parecesse assim, fora vamos dizer assim, do normal, mas muitos dos meus primeiros clientes foram pessoas que mandaram um e-mail para mim das publicações do Jus Brasil. Então, assim, lógico, não veio na primeira semana, na segunda, no primeiro mês, mas logo depois, logo no começo, vamos dizer, os primeiros 5, 6 meses, eles começaram a aparecer. Então, por exemplo, eu podia chegar para um cliente meu que vinha presencialmente no meu escritório e falar assim, eu tenho um caso desse no Rio de Janeiro. E tinha mesmo. Então, por quê? Porque um cara lá do Rio de Janeiro mandou um e-mail para mim, eu fiz uma consulta. Então, ou eventualmente, clientes que eu fechava em outros estados. Então, vamos dizer, eu usava isso até como uma estratégia de marketing. Quando alguém vinha falar assim, eu tenho um cliente no Rio Grande do Sul que eu resolvi um problema desse. A pessoa que estava no meu escritório, principalmente eu, que estou numa cidade pequena, do interior, a pessoa olhava e falava, nossa, mas meu advogado tem um cliente no Rio Grande do Sul. Eu tinha clientes do Minas Gerais, eu tinha clientes do Rio Grande do Sul, eu tinha clientes do Rio de Janeiro, eu tinha vários clientes. Isso aí era uma puta de um faturamento do escritório? Não era, mas eu tinha isso para dizer, e ele não estava mentindo, realmente. Eu resolvi um caso assim, parecido com esse, no Rio Grande do Sul. E tem gente que fala que no interior não dá para fazer marketing, né? Pois é. Hoje eu tenho clientes do Mato Grosso, eu tenho clientes de Minas Gerais, eu ainda tenho esses clientes que vieram, alguns vieram através do TikTok, alguns vieram através do Jus Brasil, mas do Instagram. No Instagram eu tenho clientes de Goiás, que vieram, alguns vieram, né, pelo Instagram. Então, assim, o que acontece? Agora, né, nesse ponto que o meu escritório está, que eu tenho mais um fluxo maior, o que eu fiz? Eu passei a delegar algumas partes. Na verdade, tudo isso veio, e aí isso é uma história muito maior, de uma estruturação do escritório, né, porque me permitiu fazer essa estruturação, de pegar algumas pessoas, deixar para fazer conteúdo jurídico, outras pessoas para fazer produção, outras pessoas para fazer marketing, conseguir dividir. Né? Então, o que acontece? O que eu faço hoje? Né? Minha produção de conteúdo, meu tempo é muito menor, lógico, do que era antigamente. Mas, com o TikTok, por exemplo, eu consigo produzir conteúdo de qualidade, né? Conteúdo que tem um conteúdo, né? Alguma coisa jurídica mesmo, que não é uma dancinha, não é nada contra, mas não é o público que eu atingo, não é isso que eu quero fazer. Então, assim, lá tem as trends, tem as dancinhas, tem não sei o quê, tem a comédia, tem efeitos e tal. Eu não uso nada disso. Eu tenho grupos de WhatsApp com outros produtores de conteúdo de outras áreas, né? No TikTok e tal. Então, assim, eu estou acompanhando né, vamos dizer, a produção de conteúdo no TikTok, mas eu não me enquadro. E como eu falei, não tem nada contra. É que o que eu quero? Eu quero realmente produzir conteúdo jurídico. Né? Eu não quero fazer você te entreter.
Entende? Porque não é essa a minha no TikTok, por exemplo, não é a minha finalidade. Não é entreter as pessoas, não é gerar graça, não é fazer as pessoas rirem. A finalidade da minha presença lá é levar conteúdo, é demonstrar autoridade. É isso, é fazer uma produção de conteúdo jurídico lá dentro. Então, assim, e desde o começo, na verdade não foi pensado, mas eu já comecei assim. Mas por quê? Porque eu não sei fazer comédia, eu não sei fazer dancinha, eu não sei fazer isso, mas eu sei produzir conteúdo. E no ano passado, né, quando eu fui começar a produzir vídeos lá para o TikTok, eu pensei, eu cheguei na seguinte resolução, fiz a seguinte resolução. Falei, olha, eu preciso começar a gravar conteúdo em vídeo. Preciso. Porque isso aí é o futuro. As pessoas vão se comunicar mais assim, as informações vão ser passadas dessa maneira. Se você não tem condições, se você não consegue fazer um vídeo, né, como você falou, tem advogados que falam, mas eu sou tímido, eu não consigo conversar, eu tenho um problema e tal. Então, você tem que ou ter alguém no seu escritório que faça isso, uma outra personalidade, uma pessoa que faça isso, ou você, por a cara, você tentar, você procurar fazer isso. Né? Vamos dizer, se permitir fazer isso, né? Buscar, porque isso não é nenhum dom, né? Isso é tudo técnica, tudo técnica. Técnicas de respiração, de oratória, são coisas que são importantes para o advogado na própria exercício da atividade. Então, assim, no final das contas, como que eu faço, né? Que eu tenho, como que eu consigo tempo, né? Como que eu estruturei aí? Eu tiro algumas horas do dia, geralmente eu faço assim um resumo dos temas que eu quero tratar e faço vídeo, como eu te falei, da forma mais simples possível, da forma mais clara possível, para que as pessoas possam entender, para que as pessoas possam interagir, principalmente, que isso é uma coisa muito importante em qualquer rede social, é ter essa interação. Se a pessoa não entendeu nada, ela não vai comentar, ela pode até curtir, mas ela não vai interagir com o teu conteúdo, entende? Então, tem que ter alguma coisa que desperte alguma coisa nela, né? E dessa sua fala, acho que eu vejo mais dois erros assim que os escritórios eles cometem assim na produção de conteúdo. Primeiro, né, que a Isadora e a Isabela trouxeram no último podcast da Filó, quem escutou, que elas falaram muito que você tem um propósito bem claro na produção de conteúdo. E o Diego também mostra que ele tem isso, né? Porque ele sabe como ele quer se posicionar, quem ele quer ser. No TikTok mesmo eu vi vários advogados que fazem entretenimento mesmo jurídico e possivelmente estão, na verdade eu vi vários que já estão tendo resultados bem significativos. Não seria a imagem que eu gostaria de ter como advogado, por opção minha também. Eu gosto de algo mais sóbrio também, e é muito que o Diego, da forma que ele se posiciona, mas qual que é o problema também? Se eu quiser me posicionar dessa forma, tudo bem, mas entenda muito bem o seu propósito. E não é porque alguém faz conteúdo de uma forma que você não gosta, que você não deva fazer. Talvez, se você entender bem o seu propósito, entender bem o seu público, você se encaixa ali. Porque se as pessoas estão consumindo conteúdo de uma nova forma, existe espaço para inovar. Inovar é fazer antes. Hoje, na minha opinião, criar um perfil no Instagram, fazer post no feed, no story, já é praticamente seguir a manada. Todo mundo faz a mesma coisa, a barreira de entrada é muito baixa, você está competindo com todo mundo começa por ali, então por que não começar de outras formas? E o segundo erro que eu vejo, assim, dessa última fala que o Diego trouxe, né? Primeiro que eu disse, né, da questão do propósito, e o segundo é sobre o escritório às vezes não estar organizado para permitir que a gente consiga crescer. Então tem muito escritório de advocacia que fala com a gente assim, nossa, quero crescer, quero desenvolver uma estratégia, mas a casa está desorganizada, os processos internos não estão estruturados, aí os clientes atuais já não estão satisfeitos porque demora para dar retorno. E aí, primeiro, você não vai conseguir criar uma estrutura mesmo para você produzir conteúdo. Segundo, você não consegue envolver equipe. Terceiro, se os seus próprios clientes já estão insatisfeitos, você não está conseguindo dar conta disso tudo, para que eu vou preocupar em captar mais cliente? E talvez você tenha um problema mais imediato a ser resolvido. Por mais que você queira crescer,
não dá para crescer desse jeito, sabe? Sim. É exatamente isso, Gabriel. Você sabe que você entrou num outro assunto aí, mas você tem toda a razão. Para começar a produção de conteúdo, você precisa estar com a casa em ordem. Né? Você precisa estar com a casa em ordem. O que acontece? Isso aqui também, como eu falei, né? Você entrou num assunto diferente que tem a ver com administração do escritório, mas eu só consegui, vamos dizer assim, ter uma tranquilidade para poder fazer uma criação agora, né, esse ano, fazer uma criação de conteúdo, fazer um projeto assim de criação de conteúdo, vamos dizer, de impacto, por conta disso, por conta de estruturar o escritório. É que eu sei que para muitos advogados, isso que você falou, parece um negócio muito longe, às vezes, da realidade, daquele cara que advoga sozinho, né? Mas todo mundo começou assim, na verdade, né? A maioria das pessoas começaram assim, os escritórios são grandes, tal, começaram desse jeito. Mas primeiro uma questão de visão, ou seja, o que você quer para sua advocacia, o que você quer para sua advocacia daqui 1 ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos, né? Isso tudo ainda é meio clichê, mas na realidade, você precisa fazer esses pensamentos, precisa administrar e vamos dizer, organizar a sua casa para você poder fazer isso. Não que você tenha que esperar, tá tudo bem, para poder começar a produzir conteúdo. O ideal é que você faça, como você falou, nesse momento que você tem mais tempo, fazer um conteúdo mais estruturado, talvez estar em mais redes sociais e tal. Você tem mais tempo por isso. Depois estruturando sua advocacia para depois, né, fazer um outro tipo de conteúdo, ou seja, ou ter mais tempo para fazer esse conteúdo, ou destacar alguém, delegar para para produzir, né, o conteúdo em si. Mas é muito importante isso, né? Eu só consegui, vamos dizer assim, ter uma atuação assim, expressiva em rede social de maneira geral, a partir do momento que o escritório estava estruturado, sim. E aí eu acho que talvez um erro também, né, dos escritórios que também não permitem que eles consigam crescer. E quando eu falo escritórios, eu também estou incluindo os autônomos, tá? Se sintam acolhidos também quando eu falo escritórios. Mas eu acho que é não priorizar isso, achar que não é importante, não dedicar tempo na agenda. Às vezes eu querer fazer isso só depois das 18 horas, ou só aos sábados, só aos domingos. Isso é trabalho, né? A gente está trabalhando para adquirir cliente. Trabalho não é só peticionar, trabalho não é só fazer as atividades jurídicas. A partir do momento que a gente entende isso, fica mais fácil da gente priorizar isso, né? E às vezes a gente cobra da equipe que assim, o advogado, contratei um advogado no meu escritório, ele nunca trouxe um cliente aqui para o escritório até hoje. Mas você, por um acaso, ensinou esse advogado a buscar cliente? Você, por um acaso, incentivou esse advogado a reservar um período da agenda dele a produzir conteúdo ou a buscar outras formas de aquisição de clientes? Se você não fez isso, dificilmente a gente cria uma estratégia eficiente, né? Exatamente, exatamente. Você sabe que uma vez eu também ouvi uma palestra na OAB de Santa Catarina, se não me engano, falando de um palestrante estava falando a respeito de perfis dentro do escritório de advocacia. Ele estava dizendo que fez uma faculdade muito boa, não sei se ele fez São Francisco, fez uma faculdade ótima no Brasil, fez um mestrado em Portugal, e aí quando ele voltou para o Brasil, ele foi trabalhar num escritório de ponta, né, no Nordeste. Aí, chegando lá, ele falou, contratar não, eu vou contratar, gostei do seu perfil, vou contratar, e pagaram um salário bem baixo para ele. Aí ele, durante o trabalho, ele ficava pensando, puxa vida, mas fiz uma faculdade ótima, fiz um mestrado na Europa, estou trabalhando aqui, recebendo um salário mediano aqui, medíocre e tal. E aí foi conversar com o chefe dele lá. E aí o chefe dele falou, viu, eu compreendi, entendi, vamos conversar sobre isso e tal, conforme você for ficando mais tempo aqui e tal, mas quantos clientes você trouxe para o escritório? E aí ele falou, não, mas eu estou fazendo produção jurídica aqui. Então, veja bem, cada pessoa tem seu perfil. Tem certas pessoas que não têm esse perfil, vamos dizer assim, para atrair clientes, para fazer um marketing jurídico, para fazer, talvez, produção de conteúdo assim, dar a cara e tal. Tem pessoas no direito que não têm esse perfil. E tudo bem, Mas, veja bem, se você for sozinho e você não desenvolver isso, vai ser difícil você crescer. E
se você tiver esse perfil e você tiver condições de estar trabalhando junto, em parceria com outra pessoa que tem esse perfil, os dois vão crescer. Né? Uhum. Então, assim, eu acredito numa advocacia de parcerias. Né? Eu faço isso aqui no meu escritório e oriento as pessoas a fazerem isso, uma advocacia de parcerias, porque tem certas pessoas que têm perfis diferentes, perfis de trabalho, psicológicos e tal. Então, o que eu penso? Acho que a gente tem que identificar esses perfis. Né? Se você disser assim, não, eu sou um advogado autônomo, eu quero trabalhar sozinho, não quero trabalhar com ninguém, no máximo vou colocar um estagiário aqui e tal, não tem problema. Mas saiba que você vai ter que chutar a bola, cabecear, defender, ir para a galera. Você vai ter que fazer tudo. Você vai fazer a parte administrativa do escritório, a parte de marketing, a parte de produção de conteúdo. Que, na verdade, esses 3 pilares são os pilares que eu estabeleci no meu escritório. Produção de conteúdo, produção jurídica, marketing e administrativo. Os 3 têm a mesma importância. Porque se você tiver uma produção jurídica sensacional, e não tiver um marketing bom, não adianta, você não vai ter clientes, vai ficar esperando, os clientes não vão vir. Se você tiver uma produção jurídica mediana, tiver um bom marketing, você vai vender muito, mas você não vai permanecer no mercado, porque logo se sua produção jurídica é fraca, se você não se atualizar, não fizer curso, especializar, você também não vai durar muito. E se você tiver uma produção jurídica boa, um marketing bom, mas o administrativo do seu escritório for bagunçado, você também não vai ficar, as pessoas vão ficar devendo para você, você não vai nem saber, você vai acabar perdendo prazos, Então, assim, no momento que eu estabeleci esses 3 pilares, dando a mesma importância para os 3, mas produção de conteúdo jurídico, peças, petições, é muito mais importante, porque é a finalidade. Não é. Não é. No meu ponto de vista, o meu escritório só começou a ter um crescimento assim, exponencial depois que eu admiti que esses 3 pontos, esses 3 pilares são importantes. E a partir daí que eu fui colocando as pessoas com os perfis certos nos locais certos, é que, vamos dizer, me permitiu ter mais espaço para fazer criação de conteúdo, para fazer, para conseguir atrair esses clientes, conseguir atender essas pessoas, essa demanda, porque eu recebo vários e-mails por dia de pessoas que me veem nas redes sociais. Então, no começo, você está produzindo conteúdo, as pessoas vão falar, lá, veio e-mail do TikTok, e-mail do blogueirinho, e-mail do... Você recebeu uma mensagem, um direct aí pro blogueiro. Quando que as pessoas vão começar a respeitar isso, vai virar parte do trabalho, como você falou, separar uma parte para fazer conteúdo jurídico? Quando isso começar a dar resultado. Quando você vê que você fechou uma assessoria, quando você pegou um cliente de verdade, né, um bom cliente, quando você transforma isso em faturamento. Né? Quando eu fiz essa estruturação no escritório, Gabriel, eu passei a capitalizar tudo. Então, tudo no escritório é capitalizado. Eu vou comprar um livro. Vou comprar um livro aqui sobre a nova lei de extrato, vou comprar esse livro, ok. O que esse livro vai me trazer? Como eu vou conseguir capitalizar esse livro? Ou seja, quais clientes eu vou conseguir atrair com a compra desse livro? Eu vou pagar R$500, tá, mas eu vou atrair um cliente de R$500 com esse conteúdo que eu estou agregando aqui, que eu estou trazendo com esse livro que eu estou comprando. Aí eu vou fazer um curso sobre execuções. Ok, esse curso vai me permitir melhorar a minha execução e conseguir mais faturamento no escritório. Tudo é capitalizado. E a atuação nas redes sociais também é capitalizado. O que eu faço é parar de romantizar a advocacia. Né? É entender que esse tempo, vamos dizer, que eu perco fazendo TikTok, ok. A gente tem que admitir. Existe um pouco de ego na gente fazer um conteúdo em que as pessoas veem, compartilham, comentam, estão te seguindo. Existe um pedaço, um pouco disso, não vou mentir. Só que o mais importante ali é os resultados que ele te traz. Se você está fazendo aquele conteúdo, seja em qualquer rede lá, você já está fazendo há muito tempo e que ele não está trazendo para você conteúdo, te trouxe 100 mil seguidores, mas não está te trazendo resultado, e você tem que entender que resultado é
é um processo, né? Não vai te trazer resultado em uma semana, em um mês, em 2 meses, mas você precisa mudar a estratégia. Ou você precisa definir melhor seu público, ou você precisa definir melhor seu conteúdo, ou a rede que você está usando, entende? Uhum. Eu não vou dizer que, nossa, o principal faturamento do escritório advém das redes sociais. Não, mas hoje eu posso pensar em fazer isso, pensar em servir como uma assessoria jurídica para pequenas imobiliárias e corretores do Brasil inteiro. Pensar em atender pessoas do Nordeste. Eu já atendi pessoas de Salvador, pessoas do Recife, pessoas de vários lugares que eu nunca ia atingir. Então, assim, tudo depende de quanto que você coloca, lógico, de amor, de coração naquilo que você está fazendo, da estratégia que você vai planejar antes, mas, principalmente, faz parte da tua atuação como advogado. Né? Isso tem que estar junto com a sua atuação profissional. Né? Você não pode fazer aquilo e aí um cliente chega e fala assim, vi você no TikTok. Aí você fala, ai, nossa, que vergonha, viu eu dançando lá. Não, você tem que fazer uma coisa que vai te orgulhar. Não tem problema. Se você não tiver problema, falar, você viu lá, legal, tá. Se aquilo for uma coisa natural para você, ok. Mas quando as pessoas falam em ver, você viu lá, nossa, muito legal o vídeo que você falou isso, não sei o quê, meu primo tem uma situação assim e tal. Então, é esse o tipo de, vamos dizer, de feedback que eu recebo normalmente, né? Então, basicamente é isso aí. Eu fico falando 2 horas, se eu deixar eu falar, Não, muito bacana essa sua fala, né? Eu sou muito pragmático, a gente aqui na Freeló, a gente é bastante pragmático, assim, quanto a tudo, né? Eu acho que, vamos combinar, o cliente não está se importando muito com a qualidade ali final da peça. É óbvio que ele quer que a peça seja boa, mas ele está importando mesmo com o resultado final do processo dele e também com toda a experiência que ele tem, e se for consultivo da mesma forma, né? Ele está preocupado com a experiência que ele vai ter. Às vezes ele vai até perder a ação, às vezes ele não vai ter êxito ali no que ele queria fazer, mas se ele sentir que o serviço foi bem prestado e ele teve a atenção ali devida, e quando a gente fala serviço bem prestado, não é só o jurídico bom, é o jurídico bom, mas é a experiência boa, né? O cliente ele busca segurança, ele busca confiança, é mais do que só uma petição. A petição tem que estar boa, o contrato tem que estar bom, tem que estar, e a verdade é que grande parte dos advogados não conseguem fazer esse básico tão bem, né? Então é importante ressaltar isso. Mas, assim, se você está aqui até agora nesse podcast, eu tenho certeza, aliás, eu espero de verdade que esse básico você esteja fazendo bem e que da mesma forma você prioriza, você sabe que isso é importante. E aí talvez venha um dos grandes desafios, assim, porque de fato tem ali 99, 95% ali dos advogados que não priorizam isso, que ainda são muito conservadores quanto a isso, que não acreditam nisso. Mas pegando para essa minoria que já sabe que isso assim é importante, quer fazer, mas eu sinto que talvez uma grande dificuldade é talvez a falta de um método, sabe? É saber seguir ali um passo a passo, porque você está falando agora de TikTok. Outro dia eu falei aqui num podcast, falei com as pessoas assim, cria um blog, cuidado para vocês não começarem nas redes sociais, comecem por um blog. Agora a gente fala que talvez a gente já tem que adotar muito vídeo. Então, são muitas pessoas falando com visões diferentes e às vezes falta um passo a passo assim, para as pessoas. Né? Eu tenho um passo a passo aqui na minha cabeça, mas para você, assim, qual que é o método que você recomenda que os advogados utilizem? Assim, qual que é o método mais ou menos que você utiliza? Ou é meio que, assim, o importante é mais a frequência do que propriamente uma metodologia, assim, para você? Olha só, o que acontece? O que eu acho? Eu acho que você, para poder produzir um conteúdo na internet, em qualquer rede que seja, primeiramente tem que ser um assunto da qual você gosta de falar. Porque é bem provável que se você for continuar produzindo conteúdo naquilo, você vai continuar naquele mesmo tema. Né? E a produção de conteúdo é um negócio complicado. Você, para ter ideias, às vezes não pinta a ideia, não aparece. Então, assim,
você tem que fazer uma coisa que você, primeiro, que achar mesmo o seu caminho. Poxa, não, meu caminho é escrever. Eu vou escrever. Ok, então é um caminho. Tá, não, eu tenho condições assim de fazer vídeos, de falar e tal. Talvez é um outro caminho. As redes sociais, tem muita gente que fala sobre redes sociais, analisa métricas e tal. Eu faço isso também, mas de uma maneira bem particular. Né? Não sou nenhum especialista em marketing digital. Mas o que eu acho? Primeira coisa, vou começar falando de uma experiência pessoal. Eu só entrei no TikTok porque eu acompanho um tal de Gary Vee, que é um empresário americano, que ele falou lá em agosto do ano passado, ele falou, olha, quem não tiver TikTok tá morto. TikTok é o novo Instagram. Em agosto do ano passado. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí eu entrei. O que eu vi? Um monte de adolescente rebolando, um monte de criança, pessoas seminuas. Aí eu falei, não é possível que isso aqui, isso vai ser, vamos dizer, vai desbancar uma rede social, né? Mas aí o tempo foi passando, as pessoas foram entrando mais lá, eu fui vendo outros conteúdos, e o algoritmo de todas as redes sociais é assim, ele te apresenta o que você vê, o que você consome. Então, assim, muitas pessoas, né, para quebrar uma barreira do TikTok, que eu converso com as pessoas, o TikTok só tem bunda, só tem pessoal dançando, seminu lá e tal. Eu falo, olha, depende do que você acompanha. Você quer ver, eu vou abrir meu TikTok agora, você vai ver, eu tenho certeza que você vai ver uma palestra, ou alguém falando sobre psicologia, ou sobre direito. Eu vou abrir aqui e abro o aplicativo. E tem alguém lá falando sobre um hack, alguma coisa sobre marketing, ou sobre psicologia, ou sobre direito. Por quê? É o conteúdo que eu consumo. No meu For You só aparece isso. Parou de aparecer os indianos loucos, dançando, as meninas. Parou de aparecer. Porque aquilo é o que eu consumo. Então ele só me mostra o que eu costumo consumir. Né? E vamos dizer, essa é a parte boa do aplicativo. Né? Então, o que acontece? As pessoas, você tem que entender essa rede, como que a rede funciona, se você for para essa rede especificamente. E aí, voltando um pouco ao assunto, ele falou, quem não tiver no TikTok está morto. Né? E aí, eu baixei em dezembro do ano passado e em janeiro, comecei a produzir conteúdo ali. E foi crescendo, as pessoas foram se interessando, eu fui tendo, vamos dizer, um feedback, não de pessoas falando besteira nos comentários. Se for pegar meus primeiros vídeos, são pessoas tirando dúvidas, pessoas compartilhando, comentando, compartilhando experiências pessoais e tal, conversando e tudo mais, interagindo mesmo com o meu conteúdo. Então, isso para mim, vamos dizer, é o que deu gás para eu continuar fazendo. Né? Eu penso que se eu tivesse feito lá 10, 15 vídeos e não tivesse tido, vamos dizer, uma resposta e tal, talvez eu ia tentar migrar para um outro, né, para uma outra coisa, ou parado e tal. Mas o que acontece? Eu acredito nisso. Eu acredito, primeiro, que por mais que existam várias maneiras de você estar nas redes sociais, o vídeo é muito impactante. O vídeo é muito impactante. O stories, a informação rápida, o áudio, porque você sente ali emoções diferentes de que quando você vai ler uma matéria mesmo. Né? Então, assim, e outra, no nosso dia a dia, a gente é bombardeado com muitas informações. Então, a gente tem muito conteúdo. Então, assim, a pessoa precisa chamar a sua atenção. Né? Precisa, em um segundo você precisa chamar a atenção do seu público. Né? Ou eu fazia isso lá no Jus Brasil. Como? Fazendo um título chamativo, que tivesse palavras-chave, que a pessoa ia colocar lá, não consigo pagar meu apartamento. Aí ia sair no Google lá, não consigo pagar a parcela. Aí eu tenho lá um texto lá que chamava não consigo pagar o AP. E aí a pessoa era chamada para o meu texto, e aí a pessoa ia lá, lia, interagia e tal. E hoje eu faço a mesma coisa. Em um segundo, você tem que chamar a atenção, porque você está concorrendo, como você falou, com várias coisas que são melhores que você. Então, empresas, a blogueirinha, não sei o quê, a pessoa fazendo graça, piada, você está nesse meio. Então, você tem que lutar com essas armas. Em um segundo e meio, você já tem que falar o que veio e chamar a atenção para a pessoa ficar ali. E aí ela vai consumir aquilo. E a interação é muito maior. Quando ela vê seu rosto, ela vê você falando, ela sente aquilo que você está sentindo.
Isso aí Sim. eu acho que é vamos dizer, é um ponto muito importante para para a produção de conteúdo de maneira geral. Né? Eu acho assim, analisando a sua estratégia de fora, não sei se você vai concordar, tá? Mas eu acho que o que você fez é algo muito, digamos, seguiu muitos princípios e poucas regras. Então foi algo muito pensando nos princípios de vou gerar valor para as pessoas, vou focar no meu público, vou focar muito no meu nicho de atuação e de acordo com isso vou analisar as tendências do mercado e ver ali o que faz mais sentido ali de acordo com o meu feeling para aquele momento, de acordo com as tendências. Acho que é algo pouco replicável. Acho que é difícil alguém fazer o mesmo que o Diego e ter o mesmo resultado, a mesma garantia de resultado, porque ele estava no timing correto, com a mensagem correta, com a abordagem correta, já tinha uma maturidade de posicionamento. Então, assim, falam muito hoje de TikTok. Acho que o recado que fica aqui não é vá para o TikTok obrigatoriamente, não sei se o Diego concorda. Talvez você deva ir, mas o principal é pensa em gerar valor para as pessoas e pensa no formato que mais funciona para você. Na minha visão, um bom método é você buscar criar uma autoridade para o seu escritório de advocacia. E eu acho que, principalmente para quem está começando, o vídeo ele é desafiador. Eu acho que ainda dá para ter muito resultado com texto, porque tem poucas pessoas fazendo conteúdo em texto bom, bons conteúdos em texto aí na internet. E como o Diego acabou de trazer aqui, eu acho que o Google ainda é uma porta de entrada melhor para advogados do que as redes sociais. Por quê? Porque se a gente começa pelo Google, a gente tem conteúdos ali que duram mais e eu posso reaproveitar eles mais vezes e até reaproveitar nas redes sociais depois. E eu acho que é um ótimo caminho você começar ali com o próprio ambiente, criando autoridade no Google. Acho que existem vários mecanismos de postar conteúdo, etc. Jus Brasil, recomendo que vocês eventualmente utilizem, mas eu recomendo muito que vocês tenham um domínio próprio, porque vocês conseguem gerar autoridade para o site de vocês. Porque senão vocês só ficam gerando autoridade para o site do Jus Brasil e outros sites, e aí acaba que vocês não conseguem gerar ali para o site do escritório mesmo. Se você ficar produzindo conteúdo com consistência por muito tempo, o Google vai começar a perceber que assim, poxa, esse site aqui desse escritório é autoridade naquilo. E aí o seu alcance ele começa a crescer bastante. Então, principalmente se você não tem tempo, eu acho que, assim, na minha visão, né, óbvio que existem várias metodologias, o Diego mesmo fez os dois, na verdade, né? Eu acho que o Diego foi muito freestyle aqui, fez um estilo dele, muito legal a gente ver essa história. Mas eu recomendaria que você começasse pelo Google e, de acordo com isso, fosse aproveitando um pouco ali das questões das redes sociais. Eu até acho que o Diego fez um pouco disso, porque, pelo que eu acompanhei dos artigos deles, eram muitos artigos ali em texto, depois ele fazia um vídeo que era de um tema semelhante, né? Então ele aproveitou Exatamente. bem a estratégia uma da outra, né, Diego? Exatamente. Então, uma coisa muito importante foi isso: pegar textos que eu já escrevi e às vezes um texto às vezes, acho que voltou. Às vezes um texto transformava em 4, 5, 6 vídeos diferentes, Ótimo. entende? Então, isso aí para mim foi muito importante eu já ter esse conteúdo já, né? Mas isso que você falou, isso é muito importante. Eu me cobro todos os dias de continuar produzindo aquele conteúdo escrito, né? Eu não consigo ainda, vamos dizer, alinhar ainda, porque eu quero daqui para frente, vamos dizer, aumentar essa presença digital em vários âmbitos, né? Então, eu já fiz lá um perfil profissional específico para mim, assim, já que eu tenho essa imagem, a minha imagem lá no TikTok, fora do escritório, eu criei um perfil no Instagram pessoal, para trazer essas informações aí. Eu vou para outras redes, mas é muito gostoso e muito. Eu sinto falta, na verdade, de ter mais tempo de produzir conteúdo escrito. Né? Isso realmente aumenta a tua autoridade, não é só a tua percepção de autoridade nas redes sociais, isso realmente aumenta a tua autoridade no assunto. Porque a partir do momento que você escreve sobre aquilo que você sabe, aquilo vai
vai sedimentando cada vez mais na sua cabeça, e aí você tá ali, você responde os comentários, você recebe dúvidas sobre aquilo, e você realmente, aquilo vai agregando para você como profissional. E muitas coisas, às vezes, a gente acha que sabe, né, porque estudou e tal, e viu, mas a partir do momento que você vai escrever sobre aquilo, você vai começar a fazer pesquisar e tudo mais, fazer estrutura de texto. Essa prática é uma prática muito importante, assim, que a gente perde às vezes, né, que a gente esquece lá na faculdade, mas tem que estar sempre relembrando, porque você fazer uma petição na estrutura, uma peça jurídica é uma coisa. Outra coisa é você fazer um conteúdo jurídico que você vai postar no seu blog, ou no Jus Brasil, ou onde quer que seja. Isso aí te ajuda a realmente se tornar uma autoridade naquele assunto, e não só ter a percepção dos outros de autoridade que a gente vê na internet. Tá? Falando é autoridade, mas essa autoridade é real. Geralmente você fazer produção, gerar um tempo do seu dia, e naquela época eu tinha assim, essa produção de segunda-feira de manhã, das 8 às 11, eu fazia um texto, e quarta-feira também, das 8 às 11, então eu não fazia nada. Esse período de segunda e quarta, eu tirava 3 horas na segunda, 3 horas na quarta, e fazia 2 textos por semana. Então, isso me ajudava muito a, vamos dizer, ter mais segurança para conversar com os clientes, ter mais... Isso me ajudava demais na época, assim. E talvez são os dois erros assim, finais, assim, talvez, na minha visão. Você não pensar assim, em reaproveitar conteúdos. Então, sempre que você for começar a produzir conteúdo, você já tem que começar a pensar numa estrutura de reaproveitar conteúdo. Não tem jeito, senão fica insustentável. E a segunda questão é a falta de paciência. Eu não acredito em sucesso na internet em menos de 12 meses. E o Diego está aqui, parece que foi instantâneo no TikTok, mas já tem 10 anos aí de produção de conteúdo, de carreira também, vários anos. E não é do dia para a noite, até a gente pegar a expertise, até a gente pegar o jeito. Eu acho que assim, o início, né, o grande marco inicial é você conseguir ter uma consistência de produção de conteúdo e garantir que esse conteúdo está sendo bom, ainda que tenha um alcance baixo, que esse conteúdo esteja tendo um alcance legal, e aos poucos você vai evoluindo a estratégia. Eu acho que depois de 12 meses ali, você já tem ali muitos materiais que você tiver a consistência, por exemplo. Eu acho que uma boa consistência é você produzir um artigo por semana, voltado, otimizando para o Google. Você acaba o ano com 48 artigos otimizados ali para palavras-chave ali no Google. Em 12 meses você já tá tendo tráfego contínuo ali para o seu site, de buscas no Google, e aí aos poucos você começa a ter os primeiros resultados, consegue já investir um pouco mais, e aí talvez comece a investir em vídeos, quem sabe até um podcast. Pô, a gente faz podcast aqui na Freeló, é super legal. É legal, mas eu não recomendo que você comece por aí. Não acho que é o melhor caminho, é desafiador. Mas aí aos poucos você vai avançando na estratégia. Então, você sabe, Gabriel, uma coisa importante que você falou, e aí, voltando um pouquinho do que eu estava falando lá no começo, às vezes a gente faz o conteúdo, mas fala, você fez lá 48, tem gente que tem muitos textos na internet lá, só que o que você tem que fazer? A todo momento você tem que reajustar o seu conteúdo para poder atingir, né? Você tem que fazer, não é uma coisa que, eu faço um texto, nossa, eu fiz um texto maravilhoso, postei lá. Você tem que acompanhar o resultado, a interação, o que deu certo, o que não deu. É uma questão, e a gente, isso é muito difícil pro operador do direito, e isso a gente tem que pensar para a gente poder sobreviver nesse mercado, é se adaptar e ter a humildade de entender que às vezes uma coisa que você achou que ficou maravilhoso, ficou horrível. Às vezes ela está totalmente correta. Juridicamente você fez um texto perfeito, mas não teve interação. As pessoas simplesmente você não conseguiu agregar nada com aquilo. Então, assim, é ter essa humildade, esse entendimento de verificar o que funciona. Não é que você tem que, eu vou agradar, você não é um showman, que você tem que agradar o seu público, falar o que eles querem ouvir. Não, muitas vezes o que gera interação é o que eles não querem ouvir, inclusive na maioria das vezes. Porque vão falar, mas será que é assim? O meu primo teve um caso e foi diferente. Isso é importante também, mas não é falar o que a pessoa quer ouvir, mas
é sentir, entender. Cada rede social tem, vamos dizer, cada local que você vai publicar o seu conteúdo tem uma dinâmica diferente. Você tem que entender. A dinâmica do TikTok é um, do YouTube é outro, do Instagram é um, do Facebook é outro, se tem um blog é outro. Se você... Parece muito complicado, mas com o tempo que você vai mexendo, você vai entendendo o que funciona em cada rede. Né? O que funciona, como você consegue, como que você fala ali, com quais palavras você usa, quais você não deve usar. Isso você tem que ter aquela humildade e falar assim, olha, né, lá no Jus Brasil mesmo, teve texto que eu escrevi e falei, nossa, esse texto vai bombar, as pessoas, isso aqui vai, nossa, é maravilhoso. E não dá nada, ninguém tá nem aí, não tem visualização nenhuma seu texto. E outros que você faz muito despretensiosamente, isso aconteceu tanto lá no Jus Brasil quanto no TikTok, dá uma mega visualização. Por exemplo, eu tenho lá um texto, eu fiz Seu Vizinho Incomoda, é um texto lá do Jus Brasil. Talvez é o texto que eu tenho mais visualizações lá, 200 mil visualizações eu tenho nesse texto aí, que é falando sobre direito de vizinhança e tal. Super despretensioso. Eu fiz assim em meia hora o texto e tal, eram coisas que eu já tinha bastante experiência, super despretensioso. Explodiu de visualização. O que eu fiz? Quando eu comecei no TikTok, eu vi que eu comecei um pouquinho, eu vi que deu uma visualização, falei, vou fazer um vídeo sobre o mesmo assunto. Fiz no carro, de camiseta, num sábado de manhã, parei o carro e fiz, gravando assim, gravei na hora, já postei na hora, mesmo no sábado. Eu tive 400 mil visualizações, deve estar com mais de 400 mil visualizações lá. No dia, tipo, no final de semana eu tive 200 mil visualizações. Por quê? Porque é uma coisa que atrai as pessoas, que você conseguiu fazer manter uma relação com as pessoas que acompanham você, com as pessoas que estão na internet, que estão lá pesquisando, entendeu? Aí esse vídeo meu saiu, tipo assim, da página do TikTok e do Facebook, saiu na página do TikTok e no Instagram. Aí vai ajudando a tua visualização, as pessoas vão te conhecendo e vão aumentando. Então, assim, uma coisa importante, além de produzir esse conteúdo, de ter uma continuidade, isso é muito importante, né? Mas é você, todo momento, ajustar. Falar, viu, será por que isso aqui não está funcionando? Será que se eu usar uma linguagem mais simples? Não, e se eu usar uma linguagem mais rebuscada? Muitas vezes, mais um adendo, se você deixa eu falar, eu fico falando aqui. Mas muitas vezes eu fui fazendo um vídeo, às vezes mais engraçadinho, porque aí você fica lá no TikTok vendo comédia. Aí eu fui fazer um vídeo mais engraçadinho, o pessoal me chamava no direct, falava, não, doutor, pare com isso, volte a fazer, tá muito engraçadinho, não ficou legal, faça os vídeos. Não, eu cheguei a pagar vídeo já por comentário do público. Fazer o quê? Paciência. Você quer fazer um negócio diferente, o próprio meio vai te demonstrando o que você precisa fazer e vai te mostrando o caminho aí, né? Se você tiver essa humildade de olhar e falar, não, meu conteúdo, acho que esse aqui não vingou, vou tentar uma coisa diferente. Muito bacana, não sei se falei Diego. besteira, mas experiência nesse campo é isso aí. Não, achei que foi bem interessante seu depoimento, assim, episódio muito rico, muito legal. Tenho certeza que vocês gostaram. Nossa, longo, recomendo que... Desculpa. Não, de forma alguma. Eu que agradeço de novo pela sua presença e generosidade em compartilhar conosco. Estamos aqui com um dos maiores influenciadores jurídicos do TikTok, se não for o maior do Brasil, né? Isso é bem bacana e, assim, é muito mais, né, do que uma estratégia em uma rede social específica. A gente viu isso de uma forma bem clara. É a gente ter consistência e estar gerando valor. E agora eu tenho o último erro que talvez os advogados cometem, que é a gente não ter um call to action, que é uma chamada para a ação clara dos conteúdos que você faça. Não faça post por fazer post. Tenha chamadas para a ação. E aí, para a gente finalizar, Diego, qual que é o seu call to action do dia e qual que é o seu recado final? O call to action me sigam no TikTok, vão lá, saiam daqui do podcast, abram lá no TikTok, Diego _direito. Não, brincadeira. Essa história do call to action é complicada, a gente tem que ter uma certa limitação, porque nós estamos todos regulados aí e a gente fica falando disso, a gente não esquece, mas a gente está regulado lá pelo Estatuto da OAB, né? Tem várias limitações e tal. Então a gente não pode falar, me ligue, meu telefone está aí no contato. Não, eu sempre evito, na verdade eu evito sempre falar isso, né? Eu deixo só o e-mail lá no meu perfil e tudo mais, mas isso é muito importante. Tanto para você levar as pessoas para outras redes sociais, em que você tem conteúdos mais densos, e isso é importante,
né? Então, você deixar linkados aí suas redes, e se você tem condições de fazer vários conteúdos, como você falou, em várias redes diferentes, deixar levar pessoas de uma rede para outra, né? Principalmente no TikTok, são vídeos muito rápidos, você não consegue colocar todo o conteúdo. Então você fala assim, olha, eu tenho mais conteúdo lá no Instagram, me sigam lá, ou me sigam aí, tem um link, cliquem lá, você vai ter um link que tem mais assuntos sobre isso. Eu vi vários, na verdade tem um advogado no TikTok, que também está num grupinho comigo lá com a gente, tem vários advogados aí que estão produzindo conteúdo no TikTok. Ele criou um grupo no Telegram. Um grupo no Telegram que ele passa dicas de direito, vamos dizer assim, ou se não dá um curso, eu não sei o que ele faz lá. Mas ele manda as pessoas para o grupo do Telegram. Então, que ele cria conteúdo pelo Telegram. E eu acho muito interessante, porque o Telegram tem muito pouca limitação, você consegue fazer uma divulgação muito grande e tal. Então, assim, nos vídeos em si, eu acabo pecando nisso, é muito importante fazer isso, mas vários deles eu não faço. Eles dizem que algumas redes também diminuem o teu alcance quando você fala de outras redes, né, para ligar, mas o que acontece? Meu e-mail está sempre lá no meu perfil, e eventualmente pessoas falam, mandam um comentário, como que faz para entrar em contato com você? Meu e-mail está lá no perfil, né? Isso aí você acaba não vamos dizer, infringindo nenhuma regra do estatuto, né, da OAB, você está se enquadrando, né? Porque ali se nos permitem fazer produção de conteúdo, é isso que eu vou fazer. Eu não estou ali para tentar captar um cliente, fazer você receber o cliente. Não, eu estou ali para produzir conteúdo. Isso aí vai vir naturalmente. Mas eu preciso dar um jeito dessa pessoa me encontrar, entendeu? Né? Eu preciso que seja fácil, né? Não que eu vou falar, olha, vai lá no meu escritório, resolvo. Você não, né? Você tem essa limitação, ninguém vai fazer isso. Mas ali fazer as pessoas navegarem pelas tuas redes sociais para você demonstrar onde você mais produz conteúdo, e ali tem a forma da pessoa entrar em contato com você, né? Tanto aí o seu cliente, como parceiros, como várias outras oportunidades e tal, ter como entrar em contato com você. Então, para finalizar, eu quero agradecer muito aí o teu convite, pedir desculpas novamente, porque eu falo demais, mas eu quero agradecer muito, estou muito feliz de estar aqui. Eu quero me colocar à disposição de vocês se vocês quiserem marcar outros dias, falar de outros assuntos, eu estou total à disposição de vocês. Entrei lá nas redes, achei sensacional o trabalho de vocês aí, quero parabenizar demais vocês, com um pensamento novo, jurídico, com uma ideia nova, e é isso que a gente precisa, oxigenar esse mercado, porque o mercado é gigantesco, né? Não está, por mais que as pessoas falam, nossa, mas ele tem muito advogado, o mercado não vá nesse caminho, não siga esse caminho. Se você é advogado, se você estuda, se você tem conteúdo, né, se você é dedicado, se você gosta da profissão, não vai faltar clientes para você. Você vai ter clientes, de um jeito ou de outro. Não vai te faltar. Então, o Brasil é o país que tem mais advogados, não interessa. Vai ter mercado para você. Isso não é nenhuma promessa, nenhuma autoajuda, nem nada. Basta você querer estudar e entender que o mercado muda. E muitas pessoas não mudam, né? Então, a partir do momento que você entende as regras do mercado, você não está competindo com 1 milhão de advogados. Você está competindo com 10 mil que sabem que a regra mudou. Então, assim, diminui muito mais a tua concorrência e vai aumentar muito mais os seus resultados. Seja em rede social, seja no marketing jurídico convencional. Aí. Beleza? Valeu demais, Diego. Recado final. Bom demais o recado final. E assim, o call to action, né, essa chamada para a ação, ela não precisa ser antiética, não precisa ser contra o código de ética. O Diego mostrou muito bem isso. E, para ser sincero, a gente falou pouquíssimo do código de ética e eu fiquei bem feliz com isso, porque é balela a gente falar que a gente vai infringir código de ética gerando valor para as pessoas. Infringe código de ética quem não sabe fazer marketing de conteúdo para advogado, para advogado não, marketing jurídico, né? Então, a partir do momento que você entende isso, você realmente está procurando gerar valor e, assim, a imensa maioria das pessoas não vai se tornar seu cliente, isso é um fato, e você vai estar ajudando a sociedade, é bom para a sociedade, é bom para você, é bom para todo mundo. E você acaba crescendo ao longo do tempo, ganhando autoridade, então
é uma estratégia que é ética, é lícita e vai te ajudar a adquirir mais clientes. É bom para todo mundo, no final das contas. Você sabe um lema que eu tenho na minha advocacia, na minha vida, no meu trabalho, é o seguinte: quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. Então, se você ajudar a maré a subir, não é só seu barco que vai subir, os barcos todos vão subir, todo mundo vai ganhar. Então, se você está produzindo conteúdo para as pessoas estão fazendo parcerias, você vai ganhar, o outro vai ganhar, e isso é um círculo vicioso. Com certeza. É isso que a gente virtuoso também. Virtuoso. Bom demais, Diego. Obrigado de novo. E os nossos call to actions do dia, né? Produzimos bastante conteúdo para você. E o próximo passo, se você quiser saber mais sobre a Freeló, se aprofundar nesse conteúdo, se inscreva lá na Freeló News, que é a nossa newsletter. Todas as segundas-feiras a gente envia para vocês aí um conteúdo de acordo com o tema da semana. Então, a gente tem um conteúdo sobre esse podcast específico, uma versão em texto aqui desse podcast. E aí, se você for analisar a nossa estratégia, agora que você já está sabendo mais sobre marketing, a gente está buscando reaproveitar conteúdo para fazer conteúdo em diferentes formatos, em áudio, vídeo, texto. O mesmo conteúdo gera conteúdo para as mídias, para o e-mail, e talvez você pode começar a pensar em algo semelhante para o seu escritório aos poucos, comece aos poucos. Então, se inscreve lá na Freeló News. Além disso, o segundo convite que eu tenho para você é que em breve, entre os dias 14 e 17 de setembro, vai acontecer a Semana do Inbound Marketing na advocacia. A gente vai ter 3 dias aí de conteúdos gratuitos, que a gente vai realmente ajudar vocês a entenderem inbound marketing, passar um método aqui. O nosso método não significa o melhor, mas é um método que a gente utiliza aqui e tem dado resultados para a gente, para alguns dos nossos clientes também. Então, pode ser que você queira aprender sobre isso. Vão ser 3 dias gratuitos mesmo, você vai aprender bastante sobre isso. E depois a gente vai abrir aí as turmas para a primeira certificação de inbound marketing da Freeló, que a gente vai, de fato, ir para quem quiser ir além, para a gente aprofundar um pouco mais nessas estratégias, talvez pode fazer sentido para vocês. E por que a gente ensina muito inbound marketing aqui, né, aqui no podcast da Freeló? Porque a gente quer muito que vocês cresçam, porque se vocês crescerem mais, vocês acabam utilizando a Freeló também da outra ponta, para que vocês eventualmente contratem advogados sob demanda conosco, enviem, busquem profissionais ali para fazerem petições para vocês, recursos, contratos, e aí acaba que a gente fortalece a nossa outra ponta. Foi assim que a gente desenvolveu a nossa estratégia de conteúdo, e quando a gente produz esse conteúdo para vocês, a gente tem intenção genuína de ajudar vocês, mas também quem quiser ir para o próximo passo, é isso que a gente espera que as pessoas façam, é isso que a gente permite que as pessoas façam. E talvez você pode fazer algo nesse sentido também para sua audiência. Fica aí, talvez, a dica final aí do dia. Acho que foi um episódio bem rico, não nos preocupamos aqui com tempo de duração, não preocupamos muito aqui em gerar valor mesmo para vocês. Eu acho que foi um dos episódios aí que, assim, todos os erros aí eu acho que a gente conseguiu trazer. E, então, conservadorismo, cuidado para você não estar priorizando, né, as coisas erradas no seu escritório. E a partir do momento que você prioriza, tem um método, utilize um método e vale criando uma estrutura eficiente aí para o escritório, para que aos poucos você vá evoluindo aos poucos. Cuidado para não fazer coisa demais no início e acabar não tendo a consistência necessária. Produção de conteúdo é consistência, não tem jeito e vai demorar, mas se você tiver paciência, daqui a pouco você vai ter resultados bem legais. Muito obrigado a todos, colegas advogados, advogadas. A gente se vê novamente na próxima quarta-feira para mais um Lawyer to Lawyer. Valeu, obrigado.